boa noite. Ministério Público de Sorocaba arquiva a investigação sobre possíveis irregularidades na compra de equipamento para o tratamento de câncer feito pela Santa Casa. Esse impasse dura 5 anos e desde o começo da denúncia, o Noticidade acompanha o caso. Veja a reportagem de Renato Diniz. Prédio ainda em construção, com apenas 2 funcionários na obra. O local, na Santa Casa de Sorocaba, chamado Casa Mata, é feito especialmente para receber um acelerador linear, máquina usada em radioterapias para tratamento contra o câncer. De acordo com a administração do hospital, as obras estão praticamente concluídas, já que só falta definir que tipo de acelerador será instalado. O problema é que o equipamento está para ser colocado aqui há 5 anos. O jornalismo da TV Sorocaba acompanha o caso desde 2010. De acordo com uma denúncia apurada na Câmara Municipal, a Santa Casa fez o empréstimo de R$5 milhões na Nossa Caixa, banco incorporado ao Banco do Brasil, que seria em parte pago pelo governo federal. O valor, segundo a denúncia, seria usado para a compra do acelerador e a construção da Casa Mata. Em 2009, o atraso na construção foi justificado pela falta de autorizações do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura para a obra. Em 2010, os motivos apresentados foram o excesso de chuvas e um erro de engenharia. Na mesma época, o provedor da Santa Casa disse que a instalação estaria concluída em 1 ano e meio. Nós temos essa necessidade porque já investimos e não temos o retorno desse investimento. A nossa expectativa, com condições ótimas, de terminarmos a obra e instalação do aparelho e a liberação, o alvará para o funcionamento, é final desse ano. A última promessa, que não foi concretizada, é de que o prédio estaria pronto até o final de março de 2012. Nesta quarta-feira, o administrador da Santa Casa, Newton Tomio Miyashita, não quis gravar entrevista sobre o caso, já que a questão havia sido resolvida pela gestão anterior. Ele entrou na administração da Santa Casa em 2011 e, naquele ano, não se recusou a gravar entrevista para falar da obra. Nunca paramos de trabalhar. Se nós paramos de trabalhar em alguns poucos momentos, foram por conta dessas intercorrências do nosso dia a dia. O advogado da Santa Casa afirma que os R$5 milhões do empréstimo não seriam destinados à compra do equipamento e nem necessariamente à construção da Casa Mata. Na verdade, esse recurso veio para a Santa Casa para suprir suas necessidades e nós já prestamos conta para o governo do Estado. Tanto é que, dentro de um questionamento feito pelo Dr. Marum a respeito desse recurso e da sua destinação, nós já prestamos conta. Ele afirma que a Santa Casa aguarda a entrega de um acelerador linear por parte do Ministério da Saúde, sem nenhum custo para a instituição. O advogado justificou os atrasos na inauguração da Casa Mata pela demora do governo federal em entregar o equipamento. Ele vai ser objeto de um pregão do governo federal para compra no próximo dia 24 de junho, na sede do Ministério da Saúde em Brasília. Não existe acelerador. O governo federal que vai nos mandar esse acelerador, e pelas promessas que fez, ainda não comprou o acelerador e nós estamos com a Casa Mata no ponto seguinte. Dependendo do tipo de equipamento que vem, a gente vai trabalhar os acabamentos. Mas se a Santa Casa espera a entrega do acelerador, porque em 2010, em 2011, em 2012, a gente ouviu promessas de que em alguns meses ele estaria pronto, em alguns meses ele já estaria sendo usado pela população. Renato, a única conclusão que nós chegamos, porque nós tivemos a informação desse pregão do Ministério da Saúde há coisa de 10 dias atrás, por um consultor de uma empresa que nos deu essa informação. Eu acredito que estas compras que o Ministério da Saúde haveria de ter feito já se arrasta desde 2008 e parece-me que agora deve concluir. De repente nós estamos conversando sobre isso hoje e no dia 24 chega e não fecha o pregão e o governo federal não vai comprar o acelerador para mandar para a Santa Casa. O Ministério Público de Sorocaba arquivou a investigação sobre irregularidades na compra do equipamento. No ofício, a máquina é chamada erroneamente de acelerador nuclear. De acordo com o documento da Promotoria de Justiça Civil da cidade, o empréstimo não tem ligação com o aparelho. A decisão do Ministério Público causa estranheza ao presidente do Conselho de Saúde de Sorocaba. De acordo com ele, a Santa Casa não negava a compra do equipamento. A gente vem, na realidade, engolindo alguns percalços, tempos, datas,
Então, quer dizer, chega um determinado momento em que, não que você desanima, é que você simplesmente bate de encontro a uma determinação da própria promotoria de justiça, né? A gestão de Lincoln na presidência do Conselho termina este mês e nos 4 anos em que ele ocupou o cargo, aguardou a entrega do equipamento. Quem perde com isso é a própria população, né? Os doentes que necessitam desse tipo de tratamento avançado, a credibilidade do Conselho Municipal de Saúde e a credibilidade também da Câmara Municipal de Saúde. Atualmente, pacientes da radioterapia em Sorocaba são encaminhados a uma clínica particular que atende pelo SUS ou a unidade de oncologia da Santa Casa. O problema é que lá o tratamento é por meio da bomba de cobalto. Esse médico oncologista destaca que o acelerador linear representa um avanço no tratamento da doença. O que muda, por exemplo, a tecnologia mais antiga do cobalto, bomba de cobalto, para as técnicas mais novas? É a preservação dos tecidos que estão bons ao redor do problema, né? Se eu jogo radiação, por exemplo, numa próstata, eu quero que a próstata seja tratada e que os órgãos ao redor não sofram o efeito da radiação. Parece uma novela. Entramos em contato com o Ministério da Saúde, mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. O promotor do Ministério Público responsável pelo caso desmarcou a entrevista marcada para hoje e deve esclarecer a situação amanhã. O caminhoneiro que atropelou o motociclista na última segunda-feira no bairro Barcelona, em Sorocaba, se entregou hoje à polícia. A vítima morreu. Ele foi ouvido e depois liberado. Nas imagens é possível ver o momento em que o motoqueiro atravessa a alça de acesso da Avenida Nogueira Padilha com a rodovia Raposo Tavares. O rapaz de 19 anos morreu na hora. Segundo a Polícia Militar, a habilitação do caminhoneiro de 42 anos estava vencida desde 2011. Uma quadrilha foi presa suspeita de praticar mais de 20 assaltos na região de Salto. Segundo a Polícia Militar, eles foram localizados no Jardim Santa Cruz com 3 carros, produtos eletrônicos, dinheiro e documentos das vítimas. Eles assaltavam comércios, residências e veículos. Todos permanecem à disposição da Justiça. E 3 menores trocaram tiros com a Guarda Municipal de Jundiaí depois de furtar um carro no bairro Parque Centenário. 2 jovens foram baleados, passaram por cirurgia no Hospital São Vicente e o estado de saúde deles é estável. O terceiro menor, de 15 anos, está à disposição da Justiça. A polícia investiga se eles também são responsáveis por outros furtos na região. Pesquisa da Associação Comercial de Sorocaba aponta que as mulheres são as mais preocupadas em ter as contas em dia. Principalmente, elas têm mais habilidade para negociar as dívidas. Patrícia é cautelosa quando o assunto é contas. Ela divide boletos e carnês em pastas, anota os gastos na agenda e ainda arquiva tudo que o marido paga. Eu pego o mês seguinte e organizo todas as minhas contas. Tudo que tem que ser pago do dia 1 ao dia 31. Todas as contas têm as suas datas, eu vou clicando de cor de rosa. Meu marido pagou, ele entrega as contas para mim, porque eu arquivo tudo. A supervisora tem poucas dívidas, todas sob controle. Para a gente poder ter uma vida tranquila todo mês, sem ficar estressado com conta, com dinheiro que está faltando, para poder tocar o dia. Noeli também é responsável pelas finanças da família. Ela usa a experiência como dona de casa, ou melhor, administradora de casa. Desde que nos casamos é assim, a gente anota tudo e daí anota o que recebe e o que vai gastar. E no fim das contas, será que as mulheres são mais responsáveis nesse quesito do que os homens? A gente pensa mais no dia a dia, a gente vê, analisa bem as contas, por mais que gaste bastante, mas a gente para e pensa e coloca tudo em ordem. E não são só elas que acham isso. Quem paga as minhas contas controla mais. Eu sou mais descontrolado um pouco. Mulheres são mais responsáveis, né, por esses detalhes de contas. Uma pesquisa da Associação Comercial de Sorocaba aponta que 60% dos clientes que correm para quitar dívidas são mulheres. As mulheres elas estão procurando renegociar a dívida da família por um todo. Elas buscam informação, então elas vão até o SCPC, até a Associação Comercial, no credor, então ela faz uma pesquisa antes de quitar. Até o dia 6 de junho, os estabelecimentos comerciais com esse cartaz em Sorocaba fazem parte de uma campanha da Associação Comercial da cidade para a renegociação de dívidas. Uma oportunidade para as mulheres que gostam de controlar as contas e, claro, para os homens também. Pois é, uma boa chance, porque nessa disputa a gente fica devendo.
O homem esquece e deixa para depois. O homem acaba esquecendo, a mulher sempre fica lembrando. Eu, por exemplo, eu lembro. Já são mais de 30 dias sem chuva considerável em Jundiaí. Em toda a região sudeste, o índice de umidade do solo está abaixo de 50%, o que favorece as queimadas. Qualquer bituca de cigarro pode causar esse prejuízo. O mês de maio marca o início da estiagem, fenômeno de seca que ocorre em um curto intervalo de tempo, clima propício para a propagação das queimadas. Em Jundiaí, o índice de fogo em mato preocupa. Só na semana passada, 3 grandes incêndios foram registrados às margens da rodovia Anhanguera. A maior preocupação é com a Serra do Japi, área de preservação ambiental que possui mais de 93 quilômetros na cidade. Um fogo propagado no meio da mata causaria a devastação da reserva. Até porque tivemos já uma experiência em 1981, onde um incêndio ocorrido a partir do interior da serra, na queda de um balão, ficou mais de 15 dias o fogo para ser debelado. Colocar fogo em mato é crime ambiental e pode levar à prisão. A multa varia de R$ 500 a R$ 1 milhão e é aplicada de acordo com a área devastada pelo fogo. Para prevenir os incêndios, a Guarda Municipal vai contar esse ano com apoio aéreo. Nós estamos contratando um helicóptero, o serviço de um helicóptero, para fazermos sobrevoos regulares sobre a Serra do Japi e na área do seu entorno. Aliado a isso, a ideia nossa é estabelecermos um convênio hoje com o Aeroclube, no sentido de termos também uma fiscalização aérea através dos voos, dos sobrevoos que eles fazem naquela região. Mas a preservação e a qualidade do ar depende também da população. De não fazer uso do fogo, principalmente nessa época de estiagem, naquela região da Serra do Japi. E a previsão do tempo traz uma boa notícia. Quinta-feira deve ser de chuva em toda a região. Capela do Alto tem mínima de 17 graus e a máxima chega aos 26, mesma mínima prevista para a cidade de Pilar do Sul. Em Itu, a mínima deve ser de 18 graus. Já em Tatuí, as temperaturas variam entre 19 e 27 graus. Lançado no cinema O Homem de Ferro, mas ele está em Sorocaba. Um brasileiro que mostra que nosso povo é bem criativo. Será que esse 3D é tão bom assim que tirou o Homem de Ferro das telonas e o trouxe pessoalmente aos corredores do shopping? Ele chegou atrás de mim assim, eu não estava vendo e levei um susto. Foi a primeira vez que eu vejo ele. E aí, gostou? Gostei. E ele chama a atenção, cumprimenta o pessoal, brinca, faz pose para as fotos, muito parecido com o exibido Tony Stark, o Homem de Ferro das telonas. Mas tem algumas coisinhas que são diferentes. Um pouco menor parece, acho que na TV aumenta, né? Eu só esperava que ele fosse um pouco maior. Mas não é só a altura não. A armadura, diferentemente da do filme, não é de ferro, é de fibra e produtos recicláveis. São 12 peças. Quem fabricou? Não foi Tony Stark, foi o Edmilson. E ele levou 7 meses para obter o sucesso. E tem outras curiosidades também. Para construir essa armadura do Homem de Ferro, o Edmilson utilizou todo o conhecimento adquirido nos últimos 5 anos com o Papercraft, que são essas esculturas feitas de papel. O projeto vem pronto pela internet. Ele o executa de maneira brilhante. Tudo de papel. Tem o Homem-Aranha, o Incrível Hulk e o mais especial para o artista, o Optimus Prime, o líder do filme Transformers. É a minha peça predileta, 6 meses para estar desenvolvendo totalmente esse projeto. E é uma peça que, para mim, dificilmente eu penso em vendê-la, porque é o meu abre-portas. Aonde eu coloco, ele chama atenção por ser 100% papel também. O Edmilson até já ganhou dinheiro com as esculturas e pensar que tudo começou por conta de um dos filhos. Minha sogra assinou uma revista e na revista que ela assinou tinha um caminhão para estar fazendo de papel. Meu filho perguntou se eu conseguia fazer. Eu me atrevi e comecei a fazer o caminhão, acabei gostando e vi que ficou bonito. E já que com papel tudo estava dando certo, ele pensou, por que não tentar fazer uma armadura gigante para um ser humano usar? E não é que deu certo? Estou usando ela, tem repercutido muito bem e graças a Deus tem me dado até um pouco de lucro. Ele inventou uma roupa lá, né? Você também. Com certeza, porque ele pode, porque eu também não posso, né? Muito legal. Que ele é legal.
Chegou a hora de saber sobre o comportamento das pessoas que costumam mentir. Vamos fazer as perguntas e as orientações serão dadas pelo especialista em negociações, Maurício Delosso. Obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos ao questionário então. Vamos lá, aqui na tela. Quando questiona uma pessoa, você observa se para responder ela olha para os lados? Sim ou não? Qual é a diferença, Maurício? A diferença é que a maioria das pessoas, quando vai se lembrar de alguma coisa, ela olha para a esquerda. E quando ela vai criar uma resposta, uma mentira, ela olha para a direita. A maioria das pessoas. Olhou para o lado direito está mentindo? Olhou para o lado direito está pensando numa resposta, vai inventar uma resposta. Por quê? Pode ser mentira. É pelos lados do cérebro, né, que o lado esquerdo controla o raciocínio e o lado direito a criatividade. Vamos a outra pergunta. Você percebe diferença entre a explicação de uma criança e de um adulto? Sim ou não? Qual é a principal diferença, Maurício? A criança, normalmente, quando ela mente, ela desvia o olhar, ela não olha para a gente. O adulto, como ele acha que ele sabe mentir, ele acaba olhando fixamente nos olhos da pessoa, só que ele esquece de piscar. Então, a gente percebe que ele pode estar mentindo. Se piscou, não está mentindo. Encarou e não está mentindo. Ele está mais normal, ele não está mentindo. Agora tem a questão da pupila também dos olhos. Tem a pupila, quando a pessoa está mentindo, a pupila contrai. E também tem o gesto da cabeça. Às vezes a pessoa nega com a cabeça uma afirmação. Fala assim, eu adoro isso daí, e está fazendo não com a cabeça. O corpo está informando a mentira. Vamos ao outro. Você acredita que o nariz de um mentiroso cresce como o do personagem Pinóquio? Sim ou não? A maioria deve responder que não, né, Maurício? Como é que é essa história? Parece brincadeira, mas o personagem Pinóquio foi criado exatamente dessa sensação que a gente tem física, e aí, ao mentir, de coçar o nariz. O nariz coça fisicamente mesmo quando a gente está mentindo. Então a gente leva a mão no nariz para coçar e esse é um grande sinal da mentira. Fisiológico. Fisiológico. Ok. Vamos a outra pergunta. Você percebe o comportamento dos braços de quem te dá uma explicação? Eu nunca reparei nisso. Existe uma explicação para isso, Maurício? Existe. Dificilmente a pessoa consegue mentir com os músculos esticados. Dificilmente. Normalmente, quando a pessoa vai mentir, ela retrai os braços, retrai as pernas, né, com medo de ser descoberto. Agora, em relação à mentira, né, é importante a gente frisar aqui no nosso telejornal, porque em alguns casos você treina, por exemplo, instituições como a Polícia Militar, os bombeiros, para poder diferenciar um trote ou não. É importante ter esse conhecimento? É muito importante. Agora, numa relação de pessoas, a gente sempre vai ter mentiras sociais. Agora, as grandes mentiras devem ser detectadas para que a gente possa se relacionar melhor. E essa avaliação que você faz em uma média, né? Pode também ter uma diferença. Sim, cada gesto é como se fosse uma palavra dentro da frase. Eu tenho que ver o contexto, ver os outros gestos, as palavras, para que eu possa identificar a mentira. Mas com essas dicas a gente já pode observar o marido, o filho, amigos, chefia. Se não quiser ser enganado é muito fácil, é só prestar atenção. Agora, para a gente encerrar, você comentou comigo que mentir por telefone é mais fácil, é mais difícil? Como é que é essa história? As pessoas pensam que mentir por telefone é mais fácil. É muito mais difícil mentir por telefone, porque a pessoa que está do outro lado vai dando corda e percebe a mentira. E ao vivo, quem está mentindo percebe a reação da pessoa, vê se está acreditando e conduz a mentira para um lugar que a pessoa vai acreditar. Muitos detalhes está mentindo. Muitos detalhes está mentindo. Quem fala a verdade não explica detalhes. A pessoa começou a explicar detalhes do lugar que estava. Falou assim, onde você estava? Eu estava no bar, o bar era assim, tinha tal pessoa, pedi tal coisa. Muito detalhe, mentira. Ai, meu Deus. Muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Cidade. Obrigado. Prazer. Eu espero que você de casa tenha gostado das explicações, cuidado com as avaliações. E amanhã vamos saber sobre o grau de estresse no seu trabalho. Será que você anda estressado? Acompanhe o Noite Cidade de amanhã. Eu espero você. Tenha uma excelente noite. Até lá.